bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de matemática? Então vamos começar! Para a aula de hoje, crianças, vamos utilizar o nosso livro didático. Nós vamos ver as páginas 155 e a página 156. Então pausa o vídeo bem rapidinho, corre lá buscar o material e volta aqui com a prof. Amores, na aula de hoje vamos falar sobre o dobro e o triplo. Vocês sabem o que é o dobro e o que é o triplo? Vou dar uma breve explicação para vocês. Então, olha só. O dobro, crianças, é a mesma coisa que 2 vezes um número, ou seja, 2 vezes uma quantidade. O dobro lembra o número 2, por isso que eu vou fazer 2 vezes aquele número. Normalmente, o dobro lembra a tabuada do 2. Por exemplo, o dobro de 4 é a mesma coisa que 2 vezes o número 4. Então, ele assimila com a tabuada do 2. Já o triplo, ele vai assimilar com a tabuada do 3. Se o dobro é 2 vezes um número, 2 vezes uma quantidade, o triplo, que lembra o número 3, é 3 vezes uma quantidade, 3 vezes um número. Então, por exemplo, 3 vezes 4 é a mesma coisa que o triplo de 4. Vou mostrar um exemplo para vocês. Para dar os meus exemplos, eu vou utilizar o material dourado, tá, crianças? Eu vou utilizar as unidades. Mas também podemos fazer o dobro e triplo das dezenas, das centenas, tá bom? De todos os números, mas nós vamos começar pelas unidades. Então, quando eu quero o dobro de 4, dobro. Quando eu falo em dobro, eu estou falando que eu quero 2 vezes. Então, se eu quero o dobro, eu quero 2 vezes o número 4. Então, eu quero o dobro de 4, certo? Que é a mesma coisa que 4 mais 4. Por exemplo, se eu quero o dobro de 4, vou pegar 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Eu quero o dobro de 4, então eu vou colocar mais uma vez o 4. 1, 2, 3, 4. Então, o dobro de 4 é a mesma coisa que 4 mais 4, certo? Ou 2 vezes o número 4, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é igual a 8. Agora, vamos tirar aqui e vamos ver o dobro. Vamos utilizar a família da dezena, então, para vocês verem. Se eu quero o dobro de 10, eu vou querer 2 vezes o número 10. Então, eu vou pegar aqui uma dezena que representa o número 10, certo? Mas eu quero o dobro. Se eu quero o dobro, eu vou dobrar, eu vou colocar mais um. Então, eu vou ter 2 vezes o 10. O dobro de 10, que é a mesma coisa que 10 mais 10. O dobro de 10 é igual a 20, muito bem. Aqui no trio já é um pouquinho diferente, porque no dobro era fazer 2 vezes e no triplo, lembra? É fazer 3 vezes. Então, vamos fazer 2 exemplos aqui. Eu quero o triplo do número 6. Então, eu vou pegar 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6, certo? Se eu quero o triplo, eu quero 3 vezes o número 6. Então, aqui eu já tenho uma vez o número 6. Se eu quero o triplo, eu quero 3. Então, eu vou fazer mais um conjunto com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho o dobro de 6. Eu tenho 2 vezes o 6, mas eu quero o triplo. Eu quero 3 vezes o 6, então eu vou colocar mais uma vez. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ou seja, o triplo de 6 é 3 vezes o 6, ou 6 mais 6 mais 6. Eu tenho 3 conjuntinhos com 6 unidades. Eu tenho o triplo de 6. Quanto que dá o triplo de 6? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o triplo do número 6 é a mesma coisa que 18. Agora, vamos tirar as unidades daqui. E vamos fazer um outro triplo? Vamos fazer o triplo de 11. Olha que número diferente. O triplo de 11 é a mesma coisa que 3 vezes o número 11, porque eu quero o triplo. Então, vou pegar aqui 10 mais uma unidade que forma o número 11. Mas se eu quero o triplo, eu quero 3 vezes esse número. Então, eu vou pegar mais uma dezena com uma unidade e mais uma dezena com uma unidade. Então, aqui eu tenho o triplo do número 11. É a mesma coisa que 11 mais 11 mais 11. Quando nós somamos, nós juntamos as unidades e juntamos as dezenas. Então, eu tenho 3 unidades e 3 dezenas, que formou o número 33. Então, o triplo do número 11 é igual a 33. Atividades. Meus amores, vocês vão abrir o livro de vocês na página 155. Nesta página que vocês estão vendo aqui. Então, vamos ler o exercício número 1. Joana ficou responsável pelas camisas dos jogadores de futebol de 5. O que é esse futebol de 5, prof? É uma modalidade de futebol, é um tipo de futebol para jogadores cegos ou com deficiência visual, tá bom? Então, ela separou 5 camisas, mas esqueceu do time reserva. Então, Joana precisa dobrar ou calcular o dobro da quantidade de camisas. Para essa atividade, vocês vão utilizar os adesivos que estão lá na página 289 do material complementar de vocês. A prof colocou aqui no cantinho para vocês olharem quais adesivos que são. Tá aqui no cantinho, tá bom? Então, vocês vão ter que calcular o dobro de camisas, certo? Então, aqui, a Joana separou 5 camisas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas ela precisa separar o dobro. Então, quando eu falo de dobro, eu vou multiplicar por 2. Então, eu tenho lá 5 camisas, né? Que é a quantidade que ela separou. E eu vou multiplicar por 2, porque eu quero o dobro, certo? 5 vezes 2 é igual a 10. Muito bem. Então, ela tem que separar 10 camisas. O dobro de 5 é 10. Então, vocês vão utilizar os adesivos e vão colar aqui neste quadrado maior, certo? E depois vai completar lá embaixo. Complete. O dobro de 5 é 10. Muito bem. E aqui ele ainda explica para nós, ó. Dobrar ou calcular o dobro de um número é o mesmo que multiplicá-lo por 2, ok? Assim que vocês terminarem o exercício número 1, vocês vão virar o livro de vocês na página 156. Nós vamos responder os exercícios 2, 3 e 4. Vamos lá? Exercício número 2. Que cédula vale o dobro de? Letra A, R$1. Então, nós temos ali R$1. Qual é o dobro de 1? O dobro de 1 é a mesma coisa que 1 mais 1, ou 2 vezes 1. Logo, o dobro de 1 é 2. Então, a cédula que representa o 2 é a cédula de R$2, certo? Qual é a cédula que vale o dobro de 5? O dobro de 5 é a mesma coisa que 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, a cédula que é o dobro de 5 é a cédula de R$10.
Letra C. Que cédula vale o dobro de 10? O dobro de 10 é 2 vezes o 10, então é 10 mais 10, que é igual a 20. Então, é a cédula de R$20. E por último, qual é a cédula que vale o dobro de R$50? O dobro de 50 é 2 vezes o 50, ou 50 mais 50, certo? Que é igual a 100. Então, é uma cédula de R$100, certo, crianças? Agora, nós vamos responder o exercício número 3. Rafael está preparando lanches para os atletas. Ele já fez 50 lanches, mas viu que é pouco e vai precisar preparar o dobro dessa quantidade. Quantos lanches Rafael vai preparar no total? Então, ele já fez 50 lanches, certo? Se ele vai preparar o dobro, ele vai multiplicar por 2 ou somar 50 mais 50. E ele vai ter o resultado que é o dobro de lanches. 50 mais 50 é igual a 100. Muito bem. Então, quantos lanches o Rafael vai preparar no total? 100 lanches. O exercício número 4, a prof vai explicar e vocês vão realizar sozinhos, ok? Nesse exercício, vocês vão também precisar dos adesivos que também estão na página 289 do material complementar. Então, lá está escrito assim: Marisol separou 4 bolas para o jogo de futebol da tarde, mas o juiz pediu o triplo. Utilize os adesivos da página 289 e colhe o total de bolas que ela deve providenciar. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer o cálculo ali no cantinho. Então, se ela separou 4 bolas e ele vai utilizar o triplo, então vocês vão fazer 3 vezes aquela quantidade de bolas, certo? Então, vocês vão ver o resultado e vão colar os adesivos aqui neste quadrado. E aqui embaixo vocês vão completar. O triplo de 4 é... Vocês vão escrever o número aqui. Lembrando que triplicar ou calcular o triplo de um número é o mesmo que multiplicá-lo por 3. Então, aqui já tem uma dica para vocês responderem o exercício número 4, certo? Assim que vocês terminarem a atividade desta página, vocês vão lá no formulário que a prof vai deixar disponível no Classroom de vocês. Vão responder as perguntinhas, tá? E não esqueçam de me enviar. Boa aula, meus amores. Façam com bastante atenção, bastante capricho e nós nos encontramos amanhã. Um beijo no coração.